pessoal, doutor Beirão, que o processo administrativo ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente fala de processo judicial, a gente consegue consultar pela OAB, pelo nome da parte, pelo nome do réu, a gente consegue identificar facilmente ali processos que estão na mesma vara e descobrir uma série de informações que são úteis para a gente sobre o entendimento. Mas isso não acontece, pelo menos não com tanta facilidade, na esfera administrativa. Então, muito bacana ter alguém que não só entende muito da esfera administrativa, mas trabalha com isso diariamente. E aí, eu já agradeço desde já você ter aceitado o convite para falar um pouquinho da sua história e também compartilhar experiências, né? E aí, eu já queria, vou deixar para, como a gente vai fazer uma live sobre a tua história, eu não vou fazer muita apresentação aqui, porque o pessoal vai te conhecendo. Mas eu já quero começar com a seguinte pergunta. Nós acabamos de passar aqui o Dia dos Namorados, e aí eu queria saber se você teria aí uma relação de paixão aí com o processo administrativo. Fala pra gente aí como é que é essa situação. Bom, doutor Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui nessa live. E interessante a gente, poucos dias após o dia 12 de junho, Dia dos Namorados, foi justamente nesse último dia 12 de junho, eu fiz bodas de prata com direito previdenciário e com direito do processo administrativo. Completei 25 anos de direito previdenciário quando eu iniciei lá na minha cidade natal, em Salvador, com a revisão de processos rurais, que na época, terminada pela Lei 9.032, de 28 de abril de 95, lei essa que fez a mini reforma da Previdência à época, e ela determinou que os benefícios que tivessem sido concedidos com períodos rurais a partir da Lei 8.213 fossem revistos para identificar fraudes, irregularidades, enfim. Então, no dia 12 de junho de 1995, eu estreiei como contratado no INSS para fazer a revisão desses processos rurais. Talvez as pessoas com mais idade se lembrem do antigo comando de concessão eletrônica, um formuláriozinho azul chamado de CCE, e outras partes do processo administrativo, fininho, tão fininho, doutor Bruno, que nem parece os processos de hoje, processos com quase documentação nenhuma, com quase nada de instrução, e esse foi o meu no processo administrativo previdenciário com as revisões rurais. E de lá para cá já se passaram 25 anos e aprendi a amar o processo administrativo e o direito previdenciário por meio dos processos de benefício rural. Poxa, bacana, que bacana isso que você está falando, professor, porque, veja, a gente, ano passado, né, a gente viu isso muito na mídia, a questão do pente fino do INSS, né, vamos verificar as fraudes, só que pelo que você está me falando aí, já seu primeiro contato, inclusive, foi com essa verificação lá, ou seja, não é de hoje que a gente tem essa preocupação com fraudes aí, e o INSS querendo fazer essa revisão de benefício, não é verdade? Verdade. Na verdade, desde a Lei 8.213, que, aliás, na verdade, desde a Lei 8.212, lá nos seus artigos 69, já existia a determinação para que o INSS, e na época o Ministério da Previdência Social, ele já mantivesse um programa permanente de revisão dos benefícios, né, para verificar se as condições que ensejaram a concessão se mantém, inclusive dos benefícios concedidos judicialmente. E na época eu tive a oportunidade de aprender muito com muitas pessoas que passaram pela minha vida, me ensinaram muito. Algumas delas não estão mais conosco aqui, já faleceram, mas foram pessoas que moram no meu coração e que me botaram no caminho apaixonante do direito previdenciário. Olha que legal. E aí você falou que foi contratado lá atrás, mas hoje, qual que é a tua atuação hoje? Você continua no INSS? Como é que tá? Vamos lá. Atualmente, né, na verdade, depois desses 3 anos de revisão rural, nós fomos contratados, né, em 99, por meio de um programa chamado Programa de Melhoria do Atendimento, ou PMA, para atuar nas agências da Previdência Social,
justamente porque lá atrás já existia a escassez de servidores concursados para dar conta da demanda que se avolumava desde aquela época. Então, pessoas foram contratadas para atuar nas agências. Eu trabalhei em várias agências na minha cidade natal, lá em Salvador, do ano de 1999 até o ano de 2000, 2001, mais ou menos, quando então fui trabalhar não mais nas agências, mas na Gerência Executiva Salvador, onde eu trabalhei no antigo GBNIM, que depois foi substituído pelo Serviço de Saúde do Trabalhador, hoje não mais existente no INSS, tendo em vista a ida dos peritos médicos federais para o Ministério. Trabalhei no setor de reconhecimento de direitos, o SRD, que é responsável pelos recursos especiais administrativos e ação de jurisprudência e reclamação ao Conselho Pleno do Conselho de Recursos. Depois disso, eu trabalhei como supervisor de atendimento na Central 135, que à época se chamava o Previfone, que é a central 0800, que era 0800 780191. Era um número muito grande para se decorar, virou então a Central 135, onde eu trabalhei como supervisor de atendimento até o ano de 2003, quando eu fui efetivado no concurso do INSS, primeiramente como técnico, né, eu fiz concurso tanto para técnico quanto para analista, passei em ambos os cargos. Primeiramente fui chamado para técnico, um ano depois fui chamado para analista na Agência da Previdência Social, que se situava no Centro Histórico, lá no Pelourinho, em Salvador, onde fiquei atuando até 2005, quando vim para Brasília participar de um projeto do novo modelo de gestão do INSS, e fui atuando na área de comunicação, juntamente com a área de benefícios, onde tive a oportunidade de implantar o portal da Intraprev do INSS com outros colegas, sempre atuando na área de benefícios, onde a gente, ao receber o ato normativo, a gente simplificava este ato em forma de servidores para facilitar o direito no dia a dia nas agências da Previdência Social. Onde eu fiquei, né, na presidência do INSS até o ano de 2016, onde eu fui cedido para o Conselho de Recursos da Previdência Social, e desde janeiro de 2017 eu estou atuando como presidente da terceira Câmara de Julgamento, com muito orgulho de estar onde eu estou, fazendo o que a gente pode, né, mesmo com a escassez de servidores, com a dificuldade que nós temos com informática, com materiais de tecnologia, mas sempre fazendo o possível para analisar de forma célere os processos e sempre fazendo justiça social, dando direito a quem realmente tem direito, negando direito a quem porventura não tenha, mas sempre com esse intuito, né, então, de conhecer cada vez mais a relação do segurado com o direito previdenciário. E tudo isso, doutor Bruno, por conta do processo administrativo. Antes de ir para o Conselho de Recursos, eu costumava dizer que eu já passei por todas as áreas possíveis e imagináveis no reconhecimento de direitos do INSS. Me faltava o Conselho de Recursos, e onde eu estou já há 3 anos e com muito orgulho. Olha que bacana. Então, pessoal, eu estava falando aqui no início que é interessante quando a gente vê um processo judicial, que a gente consegue pesquisar pela OAB do advogado, pelo réu, pelo autor, verificar aqueles processos, por exemplo, contra um determinado réu em uma determinada vara, ver processos em estágios diferentes, uns mais avançados, outros não, e conseguir descobrir muita coisa. Então, a gente não tem essa facilidade na esfera administrativa, e é muito bacana estar frente a frente com alguém que conhece, não só participa do órgão julgador hoje, mas como já passou por todas as etapas, por todos esses setores ali, e viu na prática acontecendo. Então, imagine lá um processo que você vai dizer, olha, isso aqui tinha que ter sido feito de tal forma, porque você sabe quais foram as telas que deveriam ser utilizadas e tudo mais. E isso é muito bacana.
eu consigo até perceber, né, a forma como você fala, com propriedade, lembra as datas e tudo mais, que você realmente é apaixonado por aquilo que você faz. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que seria o primeiro motivo que vem na sua mente por essa paixão que você fala pelo direito, pelo processo administrativo previdenciário? Qual que é o primeiro motivo assim que vem na tua mente? A primeira coisa que me vem à mente é fazer justiça social. É como eu falei. Nesses anos trabalhando do lado de dentro e do lado de fora do balcão, a gente teve contato com muitas pessoas que viam na Previdência Social a luz no fim do túnel, a última esperança de ter uma vida digna, a última esperança de ter como colocar comida em casa para si e para os seus familiares. De pessoas que chegaram na agência da Previdência com um saco de documentos, entregava para a gente e falava, meu filho, vê o que é que eu tenho direito, por favor. Então, esse contato com o ser humano das classes menos abastadas, pessoas que trabalharam a vida inteira, nós vemos que ela trabalhou, e o grande empecilho que nós tínhamos e temos, não só nas agências da Previdência, como no Conselho de Recurso, não que a pessoa não tenha direito, é que às vezes ela não tem a documentação necessária para comprovar esse direito. E isso eu sempre tive um cuidado muito grande de nunca chegar para as pessoas e dizer, olha, você não tem direito à sua aposentadoria, você não tem direito a este benefício. Eu sempre dizia o seguinte, quando eu estava nas agências, olha, eu sei que o senhor tem direito, mas para convolar este direito num benefício, para conceder, eu preciso de documentos para comprovar o que eu já sei que o senhor tem, esse direito. Mas, infelizmente, eu, como servidor público, preciso obedecer regras e normativos que me exigem que, para a concessão desse direito que o senhor tem, que o senhor me entregue documentos para comprová-lo. E, por minha surpresa, Bruno, não foram poucas as vezes onde a pessoa saía do balcão do INSS, muitas vezes sem a concessão do benefício, e agradecendo pelo fato de eu ter explicado por que não tem, como não tem, o que é que ela precisa fazer para ter. E muitas pessoas falavam, olha, meu filho, eu venho aqui há anos no INSS, nunca ninguém me explicou de uma forma que eu entendesse pelo qual eu não tenho direito. E isso era muito gratificante, mesmo quando a gente não conseguia conceder os benefícios, mas fazendo um papel social também de instrução para essas pessoas de como ela conseguir. Às vezes viam pessoas idosas que não conseguiam entender o que é que a gente falava. Muitas vezes a gente falava, olha, o senhor volta aqui amanhã com o neto, com o sobrinho, com o filho do senhor, não precisa pegar a senha, volta aqui para eu explicar para ele. E várias vezes a gente conseguia, através de outro parente, de outro ente querido, dar aquela informação necessária para que a justiça social fosse feita no caso concreto. E depois disso as pessoas voltavam, procuravam em empresas, procuravam em cartórios, procuravam onde fosse a documentação necessária, e muitas vezes era possível reconhecer esse direito. Olha que bacana. Inclusive, deixa eu aproveitar para fazer um reconhecimento, Beirão, que assim, essa sensibilidade que você teve, né, com esse caso aí que você mencionou, é muito, muito bacana, é muito bonito mesmo quando a gente encontra alguém com essa disponibilidade. Como você falou, poxa, eu saí daqui sem meu benefício, mas eu fui tão bem atendido que eu fiquei satisfeito. A gente não... É até meio surreal isso pra gente, né? A gente não consegue vislumbrar isso muito bem. Então, poxa, parabéns por isso e que isso seja replicado. Eu sei que tem muitos bons profissionais ali no INSS, eu já fui super bem atendido também, como infelizmente eu já fui mal atendido e isso acontece, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, e até falo aqui para o pessoal que está assistindo ao vivo, e se você está assistindo a gravação também, escreve aqui embaixo comentário, pergunta, sugestão, que a gente pode fazer outras lives posteriormente. E aí eu queria, inclusive, pedir para que você falasse de um caso, de repente, aí que você se lembre, um caso emblemático, onde... para que a gente consiga enxergar a relevância na prática do processo administrativo. Eu sei que é meio fechado, tem alguns colegas que talvez não tenham tanta experiência,
de repente seria bacana que o senhor compartilhasse com a gente aí. Você pode ter algum caso que tiver à mente? Tem sim, doutor Bruno. Inclusive, para exemplificar o quão importante é se conhecer o processo administrativo, porque em determinadas situações ele pode ser mais benéfico do que o processo judicial. Eu me lembro de um caso de um aluno lá em Recife, em Pernambuco, numa turma onde continha não apenas advogados da capital, mas também do interior, um caso de uma aposentadoria rural, e onde, na região, os advogados já tinham uma ideia de como que o processo judicial seria julgado se caísse em determinada vara com determinado juiz. E esse determinado juiz, ele, pelo que os alunos contavam, ele não olhava muito os autos, né, a prova material. Ele olhava o segurado. Na mente dele, a característica de trabalhador rural especial que era, então ele concedia. Do contrário, os benefícios eram indeferidos. Então, neste caso, o aluno que conseguiu a concessão do benefício... Deixa eu te pedir uma gentileza. Eu não sei se cortou para mim ou se cortou para o pessoal, mas me fala de novo. Eu só consegui escutar bem até o momento que assim o pessoal ia entrar direto na justiça porque sabia que o determinado juiz tinha um entendimento favorável. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir essa parte. Eu só ouvi até aí. Se for possível, eu pediria que o senhor repetisse, por gentileza. Pronto. Então, o que acontece? Esse determinado juiz, ele concedia ou negava os benefícios rurais de acordo com a aparência física do segurado, né, do autor. Então, ele tinha na cabeça dele que o segurado especial, ele não podia ter, no caso das mulheres, o cabelo alisado, não podia ter celular, não podia ter unha feita, porque o trabalhador rural, na mente dele, tinha que estar maltrapilho, com roupa suja, com roupa desgastada, porque na cabeça dele era isso que demonstrava o labor rural. E já conhecedor desse julgamento que era feito pelo juiz, esse advogado, meu aluno, ele entrou com um processo administrativo, foi com o processo na segunda instância recursal, ou seja, nas câmaras de julgamento, e conseguiu o direito ao benefício. Entretanto, no trâmite desse processo administrativo, a cliente dele falou, olha, ou o senhor entra com ação judicial, ou eu vou mudar de advogado. Porque nesses casos, doutor Bruno, todo amigo ou vizinho de cliente tem um advogado que o processo é mais célere, é mais... a sua vontade. Ele entrou com a ação judicial e a ação judicial foi negativa, ela não deu procedência ao pedido, e quando o INSS foi implantar o benefício concedido administrativamente, por ter uma decisão judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, essa decisão administrativa não foi implementada e o benefício foi negado. E o pior, este processo foi ajuizado nos Juizados Especiais Federais, transitou em julgado, e como nós sabemos, o Juizado Especial Federal não tem ação rescisória. Ou seja, esse direito foi por água abaixo. Caramba! Eu não consigo imaginar a gente tendo que explicar para o cliente a situação dessa. Apesar que talvez tenha sido culpa dele, né? Que queria que ajuizasse a ação. Talvez ele quisesse um número de processo, né? Apesar que o processo administrativo também tem número, mas para quem não tem conhecimento, realmente, a pessoa pode achar que não está sendo feito nada, né? Pois é. Doutor, que tragédia, assim. A gente está sorrindo, mas é uma situação desesperadora, né? Como diz aquele e-mail, a vontade de rir é grande, a de chorar é maior, né? Mas veja, nossa... Ele ter tudo isso por falta de conhecimento, né, doutor? Quer dizer... Desculpa, não ouvi essa última, cortou.
O que é importante também, esse serve para que os advogados tenham em mente como que eles vão, no próprio atendimento ao seu cliente, explicar todas essas nuances, né? Até porque o advogado está mais no cotidiano de determinada vara federal ou de determinado juizado, já entende mais ou menos como é a cabeça do juiz, né? E no processo administrativo, ele, por exemplo, não corre esse risco, porque no processo administrativo, como as decisões ela tem atos que os vinculam, a partir do momento que o advogado conhece os atos administrativos, tanto do INSS quanto do Conselho de Recursos, à medida que ele conhece a jurisprudência administrativa previdenciária oriunda do Conselho de Recursos, ele já tem ideia de que em determinada matéria ele ainda pode ter um revés lá no balcão do INSS. Porém, essa decisão será revertida por meio de entendimento de afirmados, ou em enunciados do Conselho do Recurso, ou em portarias ministeriais, em pareceres assinados pelo ministro de Estado, né, das consultorias jurídicas, que já desenham as teses, as quais tanto o INSS ou o Conselho de Recursos já tem, portanto, teses vinculativas, que caso uma decisão seja proferida em desacordo com esses atos, cabe a sua correção ainda em âmbito administrativo e a concessão do benefício. Olha só, muito bacana ter a doutora Maísa está fazendo uma pergunta aqui, mas a gente vai responder essa pergunta no final, doutora. E, inclusive, vale a pena vocês aproveitarem a presença aqui do doutor Beirão para fazer perguntas. Mas, veja só, nós tivemos, então, um caso aí onde houve um desfecho ruim, né? Um desfecho, digamos que foi ruim. Acho que não tem um termo mais apropriado para isso. Mas você já teria um outro exemplo aí de algum caso que teve um desfecho já interessante e, de repente, teria ali um caminho diferente se fosse para a justiça? Consegue lembrar de algum caso, assim, vem algum caso na mente? Nós temos uns casos emblemáticos, sobretudo lá no Conselho de Recursos, após a renovação dos enunciados ocorridos no dia 12 de novembro de 2019. Nós temos casos onde, normalmente, períodos rurais, benefícios rurais são mais vantajosos no Conselho de Recursos do que na via judicial. Casos envolvendo atividade especial, normalmente é lá no Conselho de Recursos onde esses direitos são reconhecidos. E em relação ao tempo especial, me lembro de um caso que, inclusive, ganhou uma notoriedade maior no final de 2019, que é o caso dos vigilantes. Nós tínhamos até então nós temos, na verdade, 3 posições. Uma que é do INSS, uma que é do Conselho de Recursos e uma que é do STJ, que inclusive afetou esse tema como representativo de controvérsia. Ou seja, todos os processos judiciais que tenham no seu bojo matéria discutindo atividade especial de vigilantes estão todos sobrestados. E como é que o INSS entende essa matéria? É possível o reconhecimento até 28 de abril de 95, né, véspera da publicação da Lei 9.032, desde que no INSS o trabalhador apresente o perfil profissiográfico previdenciário, PPP, e tenha informação de que ele exerceu sua atividade com porte de arma. Do contrário, o INSS não reconhece esse tempo especial. Como que é o entendimento do judiciário, do STJ? Que é possível o enquadramento não apenas até 28 de abril de 95, é possível até os dias atuais, não precisa de arma de fogo, porém, é necessário um documento, como um laudo técnico, comprovando a habitualidade e permanência nessa atividade. Só que, nestes casos, os períodos posteriores a 95, todos os processos estão sobrestados, tendo em vista
que o STJ afetou este processo como representativo de controvérsia, é um recurso repetitivo que está aguardando o julgamento. E qual o entendimento do Conselho de Recursos, inclusive, constando no enunciado número 14 do Conselho de Recursos? O vigilante, ele só tem o enquadramento por categoria profissional até 28 de abril de 95. Porém, não precisa nem de PPP, nem de utilização de arma de fogo. Ou seja, se você tem clientes simplesmente com atividade vigilante ou vigia ou guarda na carteira de trabalho antes de 95 e mais nada, esse benefício será negado no INSS, porém será concedido de plano no Conselho de Recursos, porque o enunciado 14 já traz essa tese da desnecessidade da apresentação de PPP para qualquer enquadramento por categoria profissional até 95, sem necessidade também de uso, porte ou posse de arma de fogo. Então, veja que quem tem períodos de vigilante até 28 de 4 de 95, é muito mais vantajoso você ir para o recurso administrativo do que você ir para a justiça. Até porque todos esses processos estarão sobrestados. Olha aí, pessoal, que dica de ouro essa daí. Se você quiser... bom, quem já ajuizou a ação, não tem jeito, tem que esperar. Mas tem algum cliente ali que está na dúvida e tal, vale a pena investir na esfera administrativa. Inclusive, quero pegar aqui a pergunta da Maísa e quero relembrar para vocês. Está assistindo ao vivo? Pergunta aqui para a gente. Está assistindo a versão gravada? Escreve também nos comentários que certamente a gente fará outras lives aqui também. Bom, se vocês quiserem, né? Então, manda coraçãozinho para a gente aí, para a gente saber que vocês estão gostando. Mas a pergunta da Maísa é a seguinte: professor Beirão, compensa insistir na via administrativa com um pedido de B94? Excelente pergunta, viu, doutora Maísa? O que acontece? Assim como nós temos matérias em que vale a pena você insistir na via administrativa, existem algumas matérias que não... a nossa experiência prática, ela tem se mostrado que não é tão vantajoso em outras matérias. Um exemplo delas são matérias envolvendo benefícios por incapacidade. Desde a mudança estrutural, com a saída dos peritos médicos agora vinculados à Subsecretaria de Perícia Médica, os peritos não estão mais vinculados ao INSS nem ao Conselho de Recursos, como era anteriormente. E na nossa experiência prática, nós vemos que as matérias relativas a benefício por incapacidade, como elas dependem de um parecer do perito médico federal, são poucos os pareceres que voltam reformando uma decisão dada por um perito médico já no exame inicial, no famoso AX1, como nós chamamos, né? No primeiro exame médico-pericial. Então, nesses casos, nós temos, empiricamente, né, ainda não temos consolidado por meio de sistemas, mas nós conversamos com os outros presidentes das unidades julgadoras do Conselho de Recursos e, empiricamente, o que todos eles falam é que a cada 100 processos que vão para o parecer médico-pericial, 10, 8 voltam com uma decisão modificando o primeiro parecer, né? Então, é muito pouco o grau de reversão desses benefícios por incapacidade na via administrativa, e até é muito fácil entender isso, porque o perito médico, né, que fez uma avaliação, inicialmente muito pouco provável que essa decisão seja revertida por outro perito médico, né? Normalmente é isso que nós temos constatado na nossa experiência diária. Então, matérias envolvendo benefício por incapacidade, o êxito maior se dá na via judicial do que na via administrativa, diferente de outras matérias. Nós já falamos aí de tempo especial, de tempo rural,
o próprio benefício assistencial, o BPC-LOAS. Também nós temos tido muita reversão de indeferimentos do INSS nessa matéria também. Tá, tá aí, vamos lá. A doutora Denise Botelho tinha perguntado aqui sobre aposentadoria especial, né, em que caso compense entrar administrativamente. Você já mencionou um caso, e aí eu aproveito para perguntar sobre o BPC. Fala aí um exemplo de BPC que vai ser mais interessante recorrer na via administrativa. São casos, por exemplo, de renda per capita, né, superior a 1/4 de salário mínimo. Nós temos duas resoluções do Conselho de Recursos, não sei se eles estão anotando, mas é a resolução número 1 e a número 19 do Conselho Pleno do ano de 2019, onde o Conselho de Recursos, por conta da inserção do parágrafo 11 no artigo 20 da Lei 8742, que é a LOAS, pela Lei 13146, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse dispositivo, ele reza que é possível a aferição da miserabilidade ou da vulnerabilidade por outros meios, que não seja aquele critério objetivo do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS. E, com base neste dispositivo, o Conselho de Recursos hoje entende que, se houver um parecer do assistente social do INSS, no sentido de que, ainda que haja uma renda per capita superior a 1/4 de salário mínimo, é possível averiguar a vulnerabilidade ou a miserabilidade através deste parecer emitido por um servidor público do INSS concursado no cargo de assistente social, que verificou em loco que aquela condição de vulnerabilidade se mantém, ainda que a renda per capita seja superior a 1/4 de salário mínimo. Então, nestes casos, de plano, também, o Conselho de Recursos, com base nas resoluções número 1 e 19 de 2019, tem flexibilizado esse critério de 1/4 nos casos onde haja um parecer social feito pelo servidor do INSS, né, assistente social, indicando essa vulnerabilidade. Excelente. Pessoal, eu queria deixar nossa live aqui por volta de uns 40 minutinhos, tá? Para a gente não deixar para o limite, né, que é de 1 hora. Então, eu quero fazer só mais algumas perguntinhas aqui também. Mas a pergunta aqui da Pri, doutor Beirão, ela está falando o seguinte, que ela está dizendo que teve uma negativa de reafirmação da DER na junta, sob a justificativa de que cabe somente ao INSS e não ao CRPS analisar. Você tem alguma coisa para dizer nesse sentido aí? E como tenho, doutora, nós temos, olha aí, doutor Bruno, a importância de se conhecer a jurisprudência administrativa. Normalmente, todos esses casos que foram perguntados aqui, a resolução desses problemas já estão num enunciado, ou num parecer, ou numa resolução do Conselho Pleno do INSS. E esse não é diferente. O enunciado número 1 do Conselho de Recursos, no item 3, ele é específico quando reza o seguinte: a reafirmação da DER, ela pode ser feita até o cumprimento da decisão do Conselho de Recursos em última e definitiva instância, ou seja, até o cumprimento do acórdão do recurso especial, que é aquele oriundo das câmaras de julgamento, o INSS pode reafirmar a DER, caso esteja comprovado que naquela data do cumprimento do acordo, o benefício ele pode ser mais vantajoso para o segurado. Enunciado número 1, item 3, do Conselho de Recursos. Olha aí que bacana, doutora Pri. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. A doutora Denise está perguntando mais um aqui, o seguinte, dos eletricitários. Cadê, rapaz? Sumiu aqui. Cadê?
Bom, acho que ela tinha pedido para falar, para comentar sobre os eletricitários, né, no CRPS. Tem algo que vale a pena ser mencionado aí? Sim. Também, em relação ao eletricitário, nós temos diversas resoluções do Conselho Pleno. A resolução número 8 de 2016, 71, 72, 73, 74, todas de 2019, onde julgamos diversos processos em relação à exposição à eletricidade. O que acontece? A exposição à eletricidade é que dá o direito ao enquadramento da atividade especial, e não o fato da pessoa ser simplesmente eletricista. O enquadramento por categoria profissional não é do eletricista, e sim do engenheiro eletricista. Esta é a função, é a ocupação que consta lá dos decretos 53831, de 64, e 83080, de 79. Então, as pessoas confundem muito. Ele é eletricista, ele tem direito ao enquadramento. Não pela categoria profissional, não pelo fato de ser eletricista, mas sim pelo fato de estar exposto à eletricidade. E não é qualquer tipo de eletricidade. Tem que ser eletricidade acima de 250 volts. Então, qual é o entendimento do Conselho de Recursos? A pessoa, inclusive, se ela não for eletricista, desde que esteja exposta à eletricidade acima de 250 volts, ela tem o direito ao reconhecimento da atividade especial. Porém, a eletricidade, ela foi excluída do rol de agentes agressivos em 6 de março de 97, com o decreto 2172. Então, administrativamente, a exposição à eletricidade, ela é possível até 5 de março de 97. Neste caso, é necessário apresentar o PPP, né, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para que haja o reconhecimento. Em relação a esta questão, a Justiça ela tem um entendimento mais vantajoso, que é possível o enquadramento da eletricidade não só até 5 de março de 97, mas até os dias atuais, nos mesmos moldes da questão que nós falamos do vigilante. Precisa de um laudo técnico comprovando a exposição habitual e permanente acima de 250 volts. Então, no judiciário, se reconhece a atividade especial por exposição à eletricidade até os dias atuais, enquanto que no Conselho se reconhece apenas até 5 de março de 1997. Excelente. Pessoal, vocês gostariam de anotar todos esses enunciados aí que o professor Beirão falou aqui para vocês? Isso que eu acho fantástico nesse cabra. Ele fala e fala de cor, e isso é fantástico, isso é maravilhoso para a gente, porque é muito ruim quando a gente tem uma pergunta, uma dúvida. Não, tem, eu vou pesquisar, e aí passa e depois a gente não vê. Mas nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar essa live aqui não previdenciarista de sucesso. Agora, pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês acharam dessa sessão de perguntas e respostas aqui, de sites de casos que são interessantes, que não são interessantes? Vocês gostaram desse tipo de pergunta, dessa live, dessas perguntas aqui? Enquanto vocês respondem aqui, escreve aqui no comentário, inclusive para o professor Beirão saber se vocês gostaram, né? Porque pode ser que ele nem queira voltar mais, não é verdade? Então, preciso da opinião de vocês aí. Mas, Beirão, me diga uma coisa, e agora com essa questão da pandemia, da quarentena, você acha que o processo administrativo ele é um bom aliado para o advogado ou não? Na verdade, doutor Bruno, essa pandemia ela só fez antecipar um processo que já estava em execução, começou lá em 2017 com o INSS Digital, no seu primeiro escopo, né? E depois ampliou-se. Hoje nós temos os processos administrativos do INSS não sendo mais analisados
pelo servidor ali no balcão, mas nós temos centrais de análise de benefícios, onde os trabalhadores em trabalhos telepresenciais ou semipresenciais estão analisando esses processos, esses requerimentos de casa. Então, como hoje, né, não só a advocacia, mas uma série de outras atividades tiveram que se adaptar a trabalhar online, a fazer os cursos e reuniões com clientes via WhatsApp, via Instagram, via Zoom, com o INSS não foi diferente. Então, o fato de você estar na pandemia, o melhor aliado do advogado é justamente o quê? O convênio que foi feito da OAB com o INSS, por meio do programa INSS Digital, onde existe a possibilidade do peticionamento eletrônico no âmbito administrativo, apenas para o requerimento inicial, mas também a pedidos de recursos, pedidos de revisão, complementação de documentos, e tudo isso o advogado pode fazer do seu escritório, sem sair de casa, com uma agilidade muito maior do que ter que se deslocar presencialmente nas agências. Claro que ainda não está perfeito, não está 100%, existem falhas de sistemas, que é uma constante e isso vai acontecer sempre, porque a cada evolução de versão, a cada melhoria que é implantada, e isso é normal de todo programa de informática, vai trazer alguns contratempos, mas o simples fato de você ter essa atuação pelo convênio, isso ampliou, talvez os advogados não tenham se tocado, mas aquele advogado que atuava ali na capital, numa cidadezinha do interior, ele tem hoje possibilidades inteiro por meio do programa do INSS Digital. E cada local desse país, né, que tem dimensões continentais, cada segurado e cada localidade tem uma especificidade. Daí a importância de conhecer não apenas as normas do INSS, a jurisprudência, mas também conhecer as ferramentas digitais que estão disponíveis para os advogados, para que eles possam ter cada vez mais êxito na sua atuação no processo administrativo e até no processo judicial. Quando você tem um processo administrativo bem instruído, com todas as provas e todo o direito possível no âmbito administrativo, você tem uma demanda judicial muito mais tranquila, porque você vai buscar única e exclusivamente aquilo que administrativamente não é possível, por limitações, como a gente viu aqui, de pareceres ou de enunciados que já têm um entendimento um pouco mais restritivo no âmbito administrativo. Então, o advogado, hoje, ele tem sim que estar participando das lives como essa, participando de cursos online, observando os vídeos lá no YouTube, lá no Previdenciarista de Sucesso e em outros canais, para que ele tenha hoje uma grande margem de informação e trazendo e agregando experiência de outros professores, de outros advogados colegas, de outros servidores do INSS e do Conselho de Recursos, para que ele tenha um processo mais efetivo, onde ele não precisa estar perdendo muito tempo com o cumprimento de exigências, porque previamente ele já viu que estava faltando um período ali no CNIS, ou uma documentação para reconhecimento do tempo rural, ou militar, ou do menor aprendiz, enfim. E tudo isso faz com que a análise desses servidores que estão nas centrais de análise de benefício, nas centrais de alta performance, em âmbito nacional, em âmbito regional, essas filas elas andem um pouco mais rápidos por ter um processo melhor instruído com um advogado já ciente do que diz a instrução normativa, do que diz o ofício do INSS, do que diz a jurisprudência administrativa do Conselho de Recursos. Não, com certeza. Inclusive soa, né? Soa muito bem quando tem um pedido formulado certinho, como deve ser. Acho que deve dar até um sorrisinho a mais aí no meio do expediente, não é verdade? Madeirão,
olha só, eu estou vendo o pessoal fazendo muita pergunta aqui, o pessoal perguntando diversos casos, eu vi que eles gostaram, então, pessoal, muito obrigado por vocês terem dado feedback. Eu não sei se você conseguiu ler aí, Beirão, mas o pessoal elogiou bastante, e eu queria perguntar o seguinte, o que você acha da gente fazer uma live só falando sobre o processo administrativo e a quarentena? De repente, trazer novidades, pontos positivos, o que você acha da gente fazer isso aí? Pode ser? Perfeito, até porque se a gente fizer essa live, acho que já na semana que vem eu posso, inclusive, trazer novidades a respeito deste processo, né? Que, consequentemente, a quarentena, eu não sei se todos estão cientes, mas alguns serviços, como, por exemplo, o cumprimento de exigências por parte dos segurados no INSS está suspenso, salvo aqueles que seja possível você entregar via os canais remotos, né? Via meu INSS, via o SAG, entidade que é o sistema utilizado pelos advogados. Mas, ao fazer para tratar especificamente deste assunto de quarentena, nós estaremos com bastante novidades aí. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, terça-feira que vem, 18 horas, está fechado aqui uma live com o Beirão falando sobre processo administrativo e quarentena, e a gente vai ver as novidades aí que a gente vai trazer. Inclusive, Beirão, até vou aproveitar para falar com o pessoal aqui o seguinte. Eu fiz algumas lives com o pessoal lá do Desmistificando Direito sobre ferramentas. E o pessoal teve uma aceitação muito boa. Então, eu vou fazer uma live agora na quinta-feira, falando sobre alguma ferramenta aí que o advogado precisa conhecer para trabalhar aí em home office, agora diante dessa nova situação. Pode ser? O que vocês acham? Fica de olho aqui, acompanha a gente aqui que a gente vai avisar direitinho o tema, o horário. Vamos tentar fechar esse horário aí de terça e quinta às 18 horas para a gente bater esse papo aí. Lembrando que se você não conseguir assistir ao vivo, é legal ao vivo porque você manda pergunta e interage na hora, como nós fizemos aqui. Mas se você não conseguir, ainda assim, deixa o comentário que a gente lê e prepara, de repente, um outro material, uma outra live também. Beirão, queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui batendo esse papo com o pessoal. Tenho certeza que eles gostaram bastante também. Você já está convidado para voltar aqui terça-feira que vem. Pessoal que está assistindo, escreve aqui, encaminha, clica no aviãozinho para encaminhar para os outros colegas assistirem também, para que eles aproveitem essas dicas aí. E eu vou deixar a palavra contigo para você dar um tchauzinho aí para o pessoal, interagir um pouquinho com eles, e aí a gente encerra a live aí. Doutor Bruno, mais uma vez agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando, né, da minha boda de prata com o direito previdenciário, com o processo administrativo previdenciário. São 25 anos de direito previdenciário e como servidor, como advogado e hoje como conselheiro do CRPS, eu deixo aqui a mensagem para todos vocês. A advocacia previdenciária, a advocacia trabalhista, enfim, a atuação nos direitos sociais, além do perfil, obviamente que todo mundo precisa se sustentar, se manter, ganhar dinheiro, mas este caráter de fazer justiça social, de dar uma oportunidade a quem não tem, e de fazer com que uma pessoa que precisa, que trabalhou a vida inteira, que tem uma deficiência, ela conseguir um benefício que não é um favor do governo, não é um favor de ninguém, é um direito dela. Ao você concretizar esse direito, eu tenho certeza que vocês, não apenas em relação à recompensa financeira, mas eu sei que cada um de vocês que atua nessa área faz por amor, faz com dedicação. A maioria dos advogados só recebem se ganharem a ação, só no êxito. Então, isso já demonstra a paixão que é necessária, eu acho que nesse ramo do direito social, mais do que em qualquer outra área de advocacia. E para mim, que atuo dos dois lados do balcão, que eu costumo dizer, tanto como advogado, como servidor e como conselheiro, é o que eu sempre penso e oriento a todos que trabalham comigo. Ali não está um número, um protocolo de processo. Você está analisando uma vida de uma pessoa, de uma família, e sempre tenham isso em mente. Tá? Tentem sempre se aperfeiçoar para fazer o melhor, para conseguir efetivar esse direito que cada um tem. E vocês são instrumentos para fazer esse direito ser concretizado. É isso aí.
Bom, Beirão, eu que agradeço aí mais uma vez você ter estado aqui com a gente. Pessoal, é isso. Nosso objetivo aqui é exatamente isso: trazer informações para que você seja um previdenciarista de sucesso, tenha resultados e receba esses honorários que são maravilhosos, que é o reconhecimento, ver a justiça acontecendo, como o Beirão falou, nem tem nada mais para acrescentar sobre isso. Mas, gente, obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. Vamos tentar salvar aqui no IGTV. Se der problema, a gente vai salvar lá no nosso YouTube também. Continue acompanhando a gente para as próximas lives e um abraço para vocês aí. Boa noite, bom descanso. Valeu, Beirão. Um abraço, Bruno. Um abraço, pessoal. Valeu, vou encerrar aqui. Até mais. Tchau, tchau.